Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa revisão da lição da semana. Estamos na lição número 2. Se alguém puder me ajudar com o título da lição e verso para a gente começar. Título: Os Crisóis da Vida. Verso: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Ok. Na sequência dos diversos aspectos de crisol que a gente vai estar vendo no trimestre inteiro, seguindo a sequência da lição número 1, que a gente fez a revisão do Salmo 23, aliás, de uma forma muito interessante, na maneira como o autor da lição conduziu o olhar para o Salmo 23. Agora a gente vai abrir para um outro aspecto do crisol, uma ampliação daquilo que vimos na semana passada, e nesse particular a gente tem, ao longo da semana, 5 situações distintas de crisol para a gente olhar. A primeira das situações tem a ver com o verso principal da lição, com o verso que abre a lição, que é o texto de 1 Pedro, e a lição vai trazer o aspecto das surpresas, ou seja, as coisas que acontecem ao longo da vida, enquanto condução do processo da vida, que, por interposição direta ou indireta de Deus, de alguma forma provocam o ser humano a alguma modificação, a alguma mudança de postura. O texto específico, que é o texto de 1 Pedro, que abre a lição, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, tem a ver exatamente com o título que o autor escolheu para essa lição de abertura, que é essa questão das surpresas. A proposta de Pedro em provocar a sua igreja, no caso a igreja cristã judaica, a não se surpreenderem com o fogo, ou seja, não se surpreenderem com situações da vida que de alguma forma produzam os efeitos que o fogo produz, como o calor excessivo ou a queimadura, e a proposta dele de que as pessoas se alegrassem à medida que se tornassem coparticipantes de Cristo, ela só é compreendida de forma completa se a gente voltar ao tempo de Pedro e olhar o que estava acontecendo quando Pedro escreve isso. Então, basta a gente retornar ao primeiro século, ao período aí entre o ano 34 e o ano 60, e a gente vai ver a agudez das perseguições do Império Romano contra o cristianismo, e não só do Império Romano contra o cristianismo, mas também as perseguições da própria estrutura judaica, no sentido dos escribas, fariseus, sacerdotes, que tentavam se interpor ao cristianismo crescente, ameaçando, prendendo e, de certa maneira, prejudicando aqueles seus irmãos judeus que se convertiam ao cristianismo. E é nesse contexto que esse verso aparece como uma não estranheza, ou seja, não se surpreendam se o fogo aparece no meio de vocês e se vocês sofrem com alguma prova, com alguma estrutura ardente como o fogo. E aí, neste contexto, a proposta de alegria que Pedro apresenta é: lembrem-se do que Cristo fez por vocês. E, de novo, a gente volta à introdução da lição do trimestre, lá naquele módulo de introdução, onde o autor traz o Criador como o crucificado. E é nesse sentido que Pedro vira aos seus irmãos judeus e diz: fiquem alegres porque vocês estão sendo coparticipantes do sacrifício de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Cristo chamou os seus filhos para que fossem sacrificados e sofressem? Era a intenção de Deus que nós sofrêssemos? A gente pode interpretar isso como um modelo masoquista de religião, ou até sádico de religião, na proposta de quem está apresentando o cristianismo para alguém, ou masoquista no sentido de quem aceita, como se padecer as necessidades ou padecer as coisas que Cristo padeceu fosse uma obrigação de todo cristão. Na realidade, não é isso que Pedro está falando, não é essa a intenção de Pedro. A intenção de Pedro é
apresentar o fato de que, enquanto estamos num mundo de pecado, aceitar a Cristo significa entrar numa guerra. E participar dessa guerra produzirá os efeitos da guerra. Ou seja, não se surpreendam que apareça fogo no meio de vocês e os queime, porque estar no mundo é estar contrapondo os efeitos do pecado. E nessa estrutura de cristianismo, esses efeitos do pecado, ao serem recusados, ao serem rechaçados do ambiente cristão, produzirão algum tipo de óbice, algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema naqueles que são considerados filhos de Deus. E por isso ele coloca: vocês deveriam se alegrar por estarem sendo perseguidos ou padecerem as mesmas coisas que Cristo padeceu. Ou seja, vocês estão sofrendo isso, significa que vocês estão se aproximando de Jesus e se tornando parecidos com ele. E é esse o sentido dessa frase. E nessa abordagem, o que é o crisol, então, para quem está olhando a partir desta perspectiva? O crisol é um medidor, é um termômetro. Aliás, um bom termômetro. Se está tudo tranquilo, tudo light, tudo na paz, nada está acontecendo ao redor, talvez signifique que a gente não esteja tão perto de Cristo ou tão parecido com ele, e por não estar tão parecido com ele, estamos mais parecidos com o mundo, e, portanto, o mundo não nos assola nas suas questões. O que significa que alguma coisa a gente precisaria rever. Ou seja, não é que a gente precise sofrer por ser cristão, mas o sofrimento é natural se eu estou na contramão do mundo, se eu estou na contramão do pecado. Outra forma de perceber esse mesmo sentido de Pedro, o autor traz como segunda provocação da semana, que são os crisóis de Satanás. Ao que ele atribui os crisóis de Satanás? Ora, Satanás tem um objetivo: destruir Deus. Esse é o seu objetivo central. Atacar Deus de alguma forma e, se possível, destruí-lo de maneira completa. Esse é o objetivo de Satanás. Portanto, qualquer pessoa que se alia a Deus, que se aproxima de Deus e se torna um com Deus, no sentido de filiação, vira alvo de Satanás. Como Satanás não consegue atacar diretamente a Deus, ele ataca aqueles que o servem. Todo aquele que se aproxima de Deus vira alvo de Satanás. E a proposta da lição dessa semana, ao trazer os crisóis de Satanás, é lembrar-nos de que ele anda ao derredor como um leão feroz, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir. Portanto, essa atitude de Satanás de ataque, essa atitude de espreita, essa atitude de busca constante por atacar aqueles que são filhos de Deus, vai produzir aquilo que na abordagem anterior, as surpresas, vão acontecer. Ou seja, a ação de Satanás no mundo contra os filhos de Deus produzirá aquele fogo que queima, produzirá aquelas circunstâncias de dificuldade. E a lição tenta trazer à tona quem é o causador primário dessas dificuldades, o causador primeiro de todas essas questões. E aí, qual é a advertência? Uma vez que eu sei que existe um leão com fome ao redor querendo me tragar, eu tenho duas opções. Ficar bem longe, para que não seja vítima disso, ou me aproximar e correr o risco de virar cardápio do almoço ou do jantar. E a abordagem de prestem atenção, tomem cuidado, sejam sóbrios e vigilantes, como diz o texto de Pedro, capítulo 5, verso 8, que é o que abre a lição. Qual é a advertência aqui? Fique atento, fique alerta, porque o diabo está ao redor. Se você vê que ele está se aproximando, crie um jeito de se distanciar. Crie um jeito de se afastar. Ou seja, resistam ao ataque. Eu tenho duas formas: lutar com o leão ou fugir dele. Pensando na lição da semana passada, fugir do leão é ficar atrás do pastor e deixar o leão para ser enfrentado pelo pastor. E essa é a abordagem do crisol de Satanás. Ou seja, as ações de Satanás contra o povo de Deus
também contribuem para o fortalecimento do povo de Deus. Em que medida? Quer dizer que Deus nos colocou para lutar contra Satanás? Não. Deus nunca nos pediu isso e não nos pede isso. O que Deus nos pede é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência não é enfrentá-lo, não é ir para cima dele para chamá-lo ou provocá-lo à luta. Resistir ao diabo se eu estou vendo que o ataque é iminente, corre dele e vai para Deus. Deus não nos pede para enfrentar Satanás, nos pede para nos afastar dele, nos afastarmos dele. Dentro dessa perspectiva, o grande aprendizado do crisol de Satanás é não ser prato feito, é não ser comida fácil, não ser isca para Satanás. Porque quem ficar ali como isca, lembre-se que o peixe come a isca. Ele até é pego pelo anzol, mas ele come a isca. Então não adianta a gente se arriscar e querer enfrentar Satanás sozinho. E essa é a grande lição que a gente aprende do crisol de Satanás. Deus não nos deixa soltos e livres para sermos devorados por Satanás, mas ele não nos tira das garras de Satanás se nós não quisermos isso. Então, o grande aprendizado aqui é para quem eu corro, quando as coisas apertam, quando as coisas se demonstram problemáticas a partir do causador desse problema, que é Satanás. Um terceiro elemento que a lição vai trazer como discussão, e vai valer a pena um olhar bem atento a este, que aí a gente está chegando no miolo, na parte mais importante da lição, importante não que as outras não sejam, importantes no sentido da parte crucial da lição, são os crisóis do pecado, que vai estar lá na lição de terça-feira, e os crisóis da purificação, e eles aparecem em oposição, em contraste um com o outro. O que são os crisóis do pecado? Quando a gente não atenta para o fato de que Satanás é um leão devorador e se aproxima dele e é enredado ao pecado, ou seja, é levado ao pecado, o que Deus faz? Então, o texto de Romanos, que vai estar no estudo dessa lição, Crisóis do Pecado, Romanos capítulo 1, ele é muito interessante em vários aspectos. O primeiro deles é que ele mostra que Deus faz nascer o sol para todos, ou seja, Deus se revela para todo mundo da forma como ele é. Até mesmo para as pessoas que têm o mínimo acesso a qualquer condição de compreensão formal do que é o Evangelho, ou seja, no meio de uma tribo, perdido no nada da África, ou perdido no nada da Austrália, etc. Até para esses, Deus se revela, por meio das coisas que foram criadas. O que significa que todos que estão no mundo não têm desculpa para dizer, fui levado pelo pecado. Eu posso ter desculpa para dizer coisas do tipo, eu não sabia que isto fazia mal. Eu não sabia que isto era errado de se consumir. Eu não sabia que isso era uma prática que não se aproxima da perspectiva de Deus. Mas ninguém tem desculpa para dizer, eu não sabia que isso era errado, no sentido do erro essência. Porque Deus se revela por meio das coisas criadas, tornando todos indesculpáveis com respeito a acreditar em Deus e segui-lo. Embora nem todos vão ter a chance de conhecer toda a verdade. O que significa dizer que, quando a gente comete erros, esses erros batem à nossa porta, cobrando o seu preço. E é isso que o texto de Romanos 1 descreve com muita propriedade. E uma coisa interessante do texto de Romanos 1 é que no texto fica claro qual é a causa. A causa para a derrocada do ser humano, a degeneração plena do ser humano, é não glorificar a Deus como Deus. Substituir Deus por qualquer outra coisa, por qualquer outro tipo de deidade ou qualquer outro tipo de crença, ou de objeto de crença. E ao substituir Deus, nós nos igualamos às criaturas de Deus degeneradas pelo pecado e nos tornamos inferiores a ela. Então, o que são os crisóis do pecado? São as consequências do pecado que nos levam ou nos movem na direção de percepção dessas consequências e de sofrimento do dano. Tratado no texto de Romanos como a ira de Deus. E essa ira se revela de forma indireta, ou seja, de forma
informal, se a gente pudesse usar esse termo, no sentido de que Deus se afasta e deixa as consequências do pecado cobrarem o seu preço para ver se eu acordo. E se eu não acordar e continuar no erro, essas consequências virão de maneira cada vez mais forte, e esse é o crisol do pecado, que pode me levar à conversão ou pode me levar à perdição completa. Seja uma coisa ou outra, esse é um tipo de crisol presente na estrutura humana como provocação de Deus frente a um ser humano que rompe com a lei moral de Deus, que rompe com os paradigmas da lei de Deus. Na extensão desse mesmo crisol vem um outro crisol, que é o uso que Deus faz destas consequências ou faz das provações no sentido de purificação do ser humano, de burilar as arestas, lapidar as arestas do ser humano, que é um diamante bruto, sendo lapidado por Deus. E nesse sentido, o que a gente tem é a provocação do Espírito Santo ao sujeito que é pecador. Então, qual é a essência deste crisol, chamado crisol de purificação? Nós oramos a Deus, e aliás, esse é um dos textos que inclusive é usado como referência aí na lição, nós oramos para Deus esperando de Deus algum nível de intervenção, algum nível de abordagem de Deus. Ao orarmos para Deus e ao pedirmos a ajuda de Deus, essa ajuda é resultante de algo que ocorreu. Que algo é este? O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o crisol da purificação são as ações desse mesmo Espírito, as ações de Deus a partir da pessoa do Espírito Santo, como pessoa da divindade, depurando seus filhos na provocação do seu próprio pecado. Seja usando as consequências do pecado, para que a gente perceba a necessidade de Deus, seja nos provocando antes do pecado, para que percebamos o pecado residente em nós e nos convencendo disso, nos leve à justiça de Cristo. Uma outra coisa é, Deus nos permite experimentar provações. E aí vem um sentido mais parecido com um treino, com um processo de treinamento, onde a cada desafio vencido, a gente adquire uma determinada competência ou força para um desafio um pouquinho maior. E assim sucessivamente, ou seja, o crisol da purificação vai burilando as nossas arestas ou corrigindo nossos defeitos à medida em que cada pedaço desse que é queimado no fogo, cada impureza dessa que é queimada no fogo, nos prepara para uma intervenção maior e maior e maior. O que significa é que o fogo vai aumentar. Quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais intenso é o calor para a queima das impurezas. Imagine que Cristo é o centro do fogo, é o sol da justiça. Quanto mais perto eu chego dele, mais eu derreto. Maior é a temperatura, maior é a intervenção, maior é a purificação. E esse é um outro aspecto do ser cristão. E isso é uma coisa que a gente precisa entender muito bem, no sentido de que, sim, não é verdade que Deus nos chamou para sofrimento, assim como não é verdade que Deus goste do sofrimento. Mas é verdade que nós sejamos pecadores e que para nos aproximarmos de Deus, o pecado tem que ficar de lado. O que significa que algumas coisas terão que ser deixadas, algumas coisas terão que ser queimadas, para essa proximidade se tornar completa até que nós nos integremos a Deus como seus filhos plenos, sem a presença do pecado. E é por isso que o sofrimento acontece. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais dói. Mas dói por isso. Não dói porque Deus provoque a dor. Dói porque o pecado que está em nós precisa ser retirado. É como um remédio sobre a ferida. Vai causar um incômodo. É como um processo cirúrgico para tirar uma coisa que precisa ser tirada e que é ruim. Seja ela uma simples verruga ou um tumor. O fato é que vai ter um incômodo. E vai ter uma consequência de alguma maneira. E esse é o crisol
da purificação. A lição termina a provocação da semana dizendo: tudo isso nos leva à maturidade, ou seja, ao crescimento, à percepção e sabedoria de alguém que, passado pelos diversos crisóis, entenda a necessidade deste processo. E aí vem uma segunda forma de oração. A primeira oração era a oração pedindo ajuda, a segunda oração é a oração pedindo bênção, que é a ilustração da quinta-feira, que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar no texto que está ali de Bruce Wilkinson, na abordagem que ele faz a respeito daqueles que oram, pedindo bênçãos de Deus à sua vida e suplicando que ele torne a nós mesmos mais parecidos com Cristo. E aí o autor brinca como se a gente não soubesse bem o que está pedindo. Mas ele diz, se alguém pede isso, e a resposta for sim, eu estou pedindo isso para Deus, então lembre-se que você está pedindo aquilo que está em João capítulo 15. Quando a gente olha a sequência, né, João capítulo 14, 15, 16, quando a gente chega no capítulo da videira, o Cristo aborda que ele é a videira, nós somos os ramos, e aquele que permanece ligado à videira produz fruto. Jesus não deixa de avisar aos discípulos, nessa fala última, antes da sua morte, que estar ligado à videira e produzir bons frutos implica uma coisa: o jardineiro vai passar por lá. E Jesus chama o jardineiro de seu pai, e há duas ações do jardineiro. Se eu produzo fruto, ele me poda. Se eu não produzo fruto, ele me corta fora no talinho, para que outro broto nasça no lugar, e eu sou lançado no fogo. Portanto, Jesus não prometeu vida fácil aos discípulos e nunca disse para eles que eles teriam vida fácil se decidissem segui-lo. Ao contrário, já desde as bem-aventuranças, ele deixa muito evidente que aqueles que decidissem segui-lo sofreriam perseguições, injúrias, maledicências. Quando ele chega ao fim da sua história terrena, ele vira para os discípulos com a mesma informação. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, não te peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal. E, portanto, ele deixa muito claro, estar ligado à videira não significa que não haverá sofrimento, porque a poda é um tipo de sofrimento. A poda dói. Só que a poda permite que novos brotos nasçam, e nasçam mais vigorosos e fortes, e continue dando fruto, e bastante fruto. Ao contrário disso, se o jardineiro simplesmente esquecesse os brotos lá, depois de uma ou duas floradas já era, não ia produzir bem. Há necessidade de poda adequada. E às vezes a poda é mais simples, e às vezes a poda é mais radical. Mas ela estará lá. E dentro desse contexto, vem o que significa a maturidade, é o envelhecimento da videira. Ou seja, conforme as podas vão acontecendo, conforme esses pequenos percalços da vida, nas provações que ocorrem, usando o exemplo de Paulo, nesses pequenos espinhos que ficam espetando a carne, o que vai acontecendo é a resistência, a resiliência que vai aumentando. A ponto de que aqueles que já muito viveram ou muito sofreram do e pelo Evangelho, entendem e têm mais paciência na expectativa do que vem depois, porque eles já aprenderam que depois da tempestade vem a bonança. Mas isso não significa que a bonança será plena ou completa. A bonança só antecede a próxima tempestade e a próxima tempestade. Mas eu sei que não há tempestade que dure para sempre, mas há a possibilidade de que um dia a bonança dure para sempre. E isso é o que gera a maturidade. Por isso, Paulo é enfático em dizer que a esperança não confunde. Romanos capítulo 5. É essa esperança que não confunde, que vem do amor que o Espírito implantou no nosso coração, que permite que eu passe pelo que está antes do texto de Romanos 5,
na expressão de que os sofrimentos, as dificuldades produzem a perseverança, a paciência, a resistência necessários para o fortalecimento da fé e a robustez da esperança. E essa é a linha que vamos ter para o estudo dessa semana, para aprofundarmos cada um desses temas diariamente e verificarmos na nossa própria existência quais partes dessas diversas estruturas de crisol já fizeram parte, ou fazem parte, ou em algum momento farão parte da nossa própria história. E como é que a gente vai reagir a isso, porque esse é o sentido maior do que a gente vai estudar nessa semana. Vou terminar com o último texto, que é o texto do Ciência do Bom Viver, que está lá na lição de sexta-feira. Ele diz assim: ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos seu próprio caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas no avanço de sua obra, e em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Dá-lhes então a oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para os servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Ciência do Bom Viver, página 471. Que essa seja a nossa experiência na semana, na ampliação desse tema dos crisóis, que vamos percorrer ao longo do trimestre, mas que, acima de tudo, essa reflexão nos faça perceber em que momento estamos e identificar em nós mesmos quais são esses problemas ocultos ou defeitos ocultos que às vezes nem mesmo a gente estava percebendo, e que Deus, na sua misericórdia, nos faz perceber antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe vocês, tenhamos um bom estudo durante a semana. Nos encontramos no próximo sábado para a revisão geral de tudo que a gente estudou. Vamos orar para a gente terminar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos da tua palavra e a percepção que temos a partir dela das condições, explicações, razões para aquilo que, de alguma forma, às vezes nos surpreende na nossa vida e existência nesse mundo. Dá, Senhor, que a proximidade contigo nos faça perceber cada vez mais a tua intenção de misericórdia, a tua intenção com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Dá-nos força para suportar as dificuldades da vida, para enfrentarmos os nossos próprios erros e defeitos, mas principalmente para superá-los no crescimento e aprendizado contigo. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, é em nome dele que oramos. Amém.